O presidente Lula, do PT, voltou a imitar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, num discurso, chamando-o de um Silvério dos Reis moderno e acusando ele de atuar nos Estados Unidos contra os interesses do Brasil em meio ao tarifaço de até 50% anunciado por Donald Trump. Mas não foi só isso, não. O Lula também surpreendeu ao falar de terras raras. Isso é muito importante. Vamos falar sobre o assunto com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, eu ia imitar o Lula imitando o Eduardo Bolsonaro, mas acho que não vai dar muito certo. Eu vou me conformar em apenas dizer o Trump. Bom, eu sou apaixonada, o Trump, defendi meu pai, também não sei imitar. O Lula virando o olhinho, que para mim é o ponto-chave daquela entrevista, a primeira entrevista. Mas tem outras coisas, tá? A música que foi feita depois, que tocou em festas, né, eletrônicas, tem todo um contexto que é delicioso. Sobretudo porque eu vou confessar uma coisa, eu estava cansada do Lula negociador, pacificador, do Velho Testamento, o Lula que não ia entrar em debates, o Lula que não chamava Bolsonaro não falava de Bolsonaro, o Lula hoje fala o filho do coisa, sabe? Eu adoro esse Lula, ele não cita nem o nome Bolsonaro, ele fala o filho do coisa. E eu acho importante esse Lula. Por quê? Porque Lula, sim, ele é um chefe de Estado, ele tem que ser negociador, ele tem que ser pacificador, ele tem que ser uma figura que politicamente vai ali negociar com gente como Donald Trump, beleza. Mas contra o bolsonarismo, você não adianta, o Lula não vai pegar os votos do bolsonarismo, Lula não vai pegar os votos de quem votou em Bolsonaro e defende Bolsonaro até hoje. O Lula não vai ser uma pessoa bem vista por essa galera, então não adianta ficar em cima do muro para não polarizar. Gente, a polarização existe desde que o mundo é mundo, desde que tem pobres e ricos, e desde que existe um presidente que está tentando negociar para os dois polos. Se Lula estivesse tentando negociar só para os ricos, não teria problema, ele seria um Bolsonaro e estava tudo certo. Mas o Lula não é essa pessoa, então ele sempre vai ter que lidar com essa polarização que tentam vender aí como se fosse algo novo. Não é, tá, gente? Dito isso, vamos ver, Ana, o Lula imitando de novo o Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Bananinha. Sim, a resposta é sim. Vamos lá. Ai, vou até tirar tudo. Não! Você tem acompanhado no jornal o tempo inteiro. Socorro. Eu pus aqui, não pus na tela, né? Só eu que tô ouvindo. Você tem acompanhado no jornal o tempo inteiro. O que fez o filho do Coisa? O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já tinha o tal do Silvério dos Reis que traiu o Tiradentes. Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Não merece. E ele não está... E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%.
Então, e isso é o filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo, acima de tudo. E agora, ele vai com a desfaçatez, Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Nossa, tem muitas falas aí que eu consigo ouvir já sampleadas, assim. Agora, Dai, o Lula certamente sabe que isso daí virou meme, virou música, né? Quando ele imita de volta, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Exatamente, ele está extremamente lúcido, ele está muito consciente. Quando ele imita, ele sabe que isso vai irritar, que isso vai virar meme. E ele não fala, gente, prestem atenção, que ele não fala o nome Bolsonaro, o filho do Coisa e o Coisa. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e que bom que ele está fazendo isso. Eu sinto muita satisfação. Inclusive, eu vou te pedir para trazer um outro corte, Ana, porque ele está tão lúcido do que ele está fazendo. Ele se refere ali como Eduardo Bolsonaro, como Silvério dos Reis, ele lembra a questão do Tiradentes, mas ele traz também uma lógica aí mercadológica. Ele fala sobre essas terras raras, porque, para quem não sabe, o Trump, ele não está querendo fazer um tarifaço porque ele quer defender o Bolsonaro. Ele utilizou de uma questão política para adquirir ali uma contrapartida comercial que para ele é interessante. Dito isso, eu vou te pedir para trazer o segundo vídeo do Lulinha, por gentileza, nosso querido presidente, que está no full pistola ultimamente. Full Velho Testamento, vamos lá. Agora inventaram uma nova coisa chamada minerais críticos. Eu achava que era crítica, era nós, seres humanos, mas mineral crítico, fala mal de que esse mineral? Ai, obrigada, Lula, por fazer essa piada, porque eu já tava pensando aqui os minerais. Ai, gente, mas você vai sair assim? Com essa roupinha? Vamos lá. E aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós, normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então, nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora, me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então, nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim. A gente não quer nada dos outros. A gente quer apenas garantir que aquilo que é nosso possa gerar riqueza para que esse país deixe de ser um país eternamente em via de desenvolvimento e seja um país altamente desenvolvido. Olha, vou te dizer, o Lula voltou mesmo, né? Voltou com tudo. Acho que tem algumas coisas que a gente precisa destacar, Ana, para quem não sabe que são terras raras, a gente também não é só Lula que não sabia não, tá, gente? A gente, meros mortais do jornalismo, da comunicação, de outros setores que não trabalham com geografia, geologia diretamente, também não sabiam o que são.
Teve muito jornalista aí no o que são terras raras. Caras, Vou pesquisar. exatamente, né? E terras raras são grupos ali de 17 elementos químicos que são encontrados na natureza, geralmente. O Brasil possui terras raras, a gente já está descobrindo essas informações. Como Lula falou, a gente tem conhecimento de 30% dos minérios que o Brasil possui, das terras que o Brasil possui, que o Brasil, de fato, pode extrair minério, fazer a purificação, mas ainda tem muito a ser descoberto. Vale lembrar, né, Ana, que até dia desses a gente não sabia que o Brasil possuía pré-sal, a gente não utilizava, não fazia a exploração do petróleo. Eu lembro, né, votei em Lula, né, no primeiro, segundo, terceiro mandato. Mentira, primeiro não votei não, porque eu não tinha idade suficiente, eu votei no segundo mandato do Lula. Mas eu não tinha idade. Eu lembro do Lula, né, fazendo a exploração do pré-sal ali na região de Santos, se eu não me engano foi Santos, e aí, né, sujando a mão e mostrando as mãozinhas dele, que aí quem quiser pesquisar na internet, essa mão é muito enigmática, porque a gente até dia desses não cuidava da soberania do nosso país em relação à extração de petróleo, por exemplo. E aí, quando a gente fala agora sobre cuidar de outros minérios, são minérios extremamente importantes, que o Brasil possui e que minérios como o lítio, como o cobre, o manganês, o nióbio e outros, né, que podem ser encontrados com uma vastidão aqui no país. Existe uma demanda alta, mas até então o Brasil não trabalhava, não fazia essa exploração, não sabia exatamente onde possuía, e essa comissão, esse grupo, é muito importante. Inclusive, esse grupo, né, tendo uma articulação, né, mesmo que seja uma empresa privada, mas que esteja subordinada ao governo brasileiro, e sim, precisa estar subordinada também, quando a gente fala de determinados materiais químicos, também subordinada ao Exército, e a gente precisa compreender que isso é importante para a soberania do nosso país. Isso também abre novos postos de trabalho, postos de pesquisa, investimento em tecnologia. É esse Lula que a gente quer. De fato, a gente não quer, nesse momento, que o Brasil entregue sua riqueza para um outro país, e essas riquezas são riquezas interessantes para a gente, como Donald Trump. E aí, Ana, acredite, eu estava lendo uma matéria falando da Taurus, né? A Taurus pensa em sair do Brasil por causa da tarifação do Trump. Vai, a gente tem cobre, a gente tem minérios, a gente não precisa só de armas, e na verdade a gente precisa muito pouco de armas, a gente precisa de outras questões. É isso, Ana. Esse Lulinha do Velho Testamento, criticando o Eduardo, falando da soberania, é um Lula que nós precisamos. E aí eu vou ficar por aqui para a gente não falar muito do Lula e estourar o nosso tempo. Ó, lembrei do tempo. O pessoal do chat está lembrando aqui. Eu vou focar na questão das terras raras aí, Dai. Você mencionou o nióbio, chamou a atenção do chat, chamou a minha atenção também. Quem é que lembra que o Bolsonaro andava por aí com pulseirinha de nióbio? Lembra? Para levar para os outros países. Será que o interesse dele já não era vender as terras raras do Brasil, vender os minerais do Brasil para os outros países, e não vender no sentido de exportar, no sentido de venham aqui e explorem, né? Talvez ele já estivesse querendo fazer esse tipo de negociação, que é basicamente o que eles estão fazendo agora com o Trump, tá? Tudo tá levando a gente a entender que essa coisa toda do tarifaço, da pressão pela libertação libertação, né, para anistia para o Bolsonaro e tudo mais, que essas pressões têm a ver com o interesse dos Estados Unidos nos nossos minérios. Aliás, como bem lembrado aí, né, no material que você trouxe, Dai, o Trump fez isso, de fato, com a Ucrânia, né? Não, vou ajudar aqui a Ucrânia, beleza, ajudei, agora eu quero os seus, né, negociou aí as terras raras da Ucrânia também.
Então tudo parece indicar que esse é o interesse dos Estados Unidos no Brasil. E tudo parece indicar que a família Bolsonaro está aí negociando com eles isso. Em troca de um apoio para a liberação deles, eles dão um jeito aí de, no futuro, os Estados Unidos poderem abocanhar, ou no futuro ou no presente, né? No futuro imediato aí, poderem abocanhar os nossos minérios também, né? Não acho que vai funcionar, não, porque o nosso governo, né, o Lula, parece bem consciente disso e está se mantendo firme diante dessa pressão aí, que é uma pressão grande mesmo, porque isso representa muito dinheiro num contexto de tecnologia altamente dependente desses minérios. O Brasil tem que ter consciência não apenas da sua soberania, mas da sua posição privilegiada nessa mesa de negociação, e a gente tem que saber que a gente não é pouca coisa, não, e ninguém pode vir aqui chantagear a gente para libertar um cara da nossa justiça em nome desses minérios, não. O minério é nosso e a justiça também. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia, que eu espero não envolvam nióbio, porque isso me faz ter flashbacks de guerra. Vamos lá, beijos.